Olá pessoal, aqui é Matheus. Na aula de hoje eu vou falar sobre operadores aritméticos e ordem de precedência. Em PHP, se você quiser realizar uma operação de adição, o operador a ser utilizado é o sinal de mais, certo? Então aqui eu vou fazer a soma do valor que está na variável n1, que é o valor 5, e o valor que está na variável n2, que é o valor 2. Então eu vou colocar aqui, ó, eco cifrão n1, certo? Mais cifrão n2. Então eu vou somar aqui 5 mais 2, certo? Vai dar aqui 7, ok? Então o operador aqui é o operador de adição, o sinal de mais. Se eu quiser fazer a subtração, eu utilizo o sinal de menos. Então aqui deu 3. Eu tenho também o operador para fazer a multiplicação, que aqui no caso é o asterístico. Então 5 vezes 2 vai dar 10. Ok? Temos também o operador de divisão, que é a barra. Então vai dar 2,5, certo? E temos também o operador de resto da divisão. No caso, o operador de resto da divisão, ele vai fazer, no caso, uma divisão inteira do 5 dividido por 2. No caso, essa divisão inteira vai dar 2 como resultado. E o resto da divisão é 1, que no caso é a soma do meio mais meio, né? Que no caso lá não dá 2,5, aqui no caso dá 2,5. Então ele vai pegar esse meio aqui, ó, 0,5 da divisão de 1 mais 0,5 da outra parte, no caso, somar e vai dar 1. Então o operador de resto da divisão é o sinal de porcentagem. Então aqui ele vai mostrar aqui como resto da divisão 1, certo? Porque numa divisão inteira, a divisão vai dar 2, certo? Que no caso 2 vezes 2 vai dar 4. E o que sobra é 1, que no caso dá 5. Então dividindo 5 por 2, com o operador de resto da divisão, o resultado é 1. Temos também um operador de exponenciação. No caso aqui é 2 sinais de asterístico. Então aqui ele vai fazer aqui, ó, 5 elevado a 2, né? 5 ao quadrado, que vai dar 25. Certo? Também com esse operador aqui, de exponenciação, é possível obter a raiz de um número. Certo? Seja lá uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, quarto, por aí vai. Então aqui eu vou comentar essa linha. E eu quero obter a raiz quadrada de 25. Então eu coloco aqui, ó, eco 25, certo? E vou elevar 25 a 1 dividido por 2, certo? Isso aqui é meio, né? 0,75. Então, ao executar aqui, eu tenho 5 como resultado, que é 5 vezes 5, né? 25. Então, essa operação aqui, ela vai me trazer a raiz de 25. Certo? Eu poderia também ter colocado aqui 0,5, né? Que é meio. Dá o mesmo resultado, certo? Outro exemplo aqui. 3 vezes 3 vezes 3. Isso daqui dá 27, certo? 27. Eu poderia fazer isso daqui também utilizando o sinal de exponenciação, né? Os dois asterísticos, certo? 3 elevado a 3, certo? Uma raiz não, uma exponenciação aqui, 3 elevado a 3, né? Uma exponenciação de um número cúbico aqui no caso, né? Dá 27, certo? Para eu tirar a raiz de 27, pego 27 e elevo ele a 1 dividido por 3, certo? Então aqui eu obtenho a raiz de 27. Eu poderia também fazer aqui colocando 0,33, né? No caso aqui, ele deu, como eu coloquei 0,33, ele deu um número aproximado, né? Eu teria que colocar vários 3 aqui para poder fazer o resultado sair o mais perfeito possível.
Aí, outra coisa aqui, que eu estava colocando aqui entre os parênteses, por quê? Porque quando eu coloco aqui os parênteses, eu estou indicando a ordem de precedência que essa operação deve realizar. Em matemática, disse que em uma expressão numérica, primeiro deve-se resolver as exponenciações, radiciações, multiplicações, divisões, para depois realizar as operações que tem soma e subtração, certo? Então, quando eu coloco aqui os parênteses, ele está indicando que eu tenho que realizar a operação primeiro de divisão, que ele vai dividir 1 por 3, que vai dar 0,33, certo? Para depois fazer a operação de exponenciação. No caso, ele vai elevar 27 a 0,33, que vai dar a raiz de 27, que no caso é 3, certo? Então, isso daqui é a ordem de precedência, certo? Em expressão numérica, a gente tem as chaves, colchetes e parênteses. Nas linguagens de programação, só é utilizado os parênteses para indicar a ordem de precedência, certo? Então, os parênteses ele vai dizer o que deve ser realizado primeiro. Então, ele sobrescreve a regra padrão da matemática, que é a primeiro exponenciação, radiciação, multiplicação, divisão, para depois fazer adição e subtração, certo? Então, aqui vou dar outro exemplo. Vou colocar aqui eco 5 mais 3, certo? Vezes 2, certo? Vou atualizar lá no navegador e ele mostrou aqui o resultado 11. Por quê? Porque primeiro ele fez a operação de multiplicação, certo? 3 vezes 2, 6. 6 com 5, 11. Então ele seguiu a ordem de precedência padrão da linguagem e padrão da matemática, que é realizar primeiro aqui, no caso, a multiplicação para depois fazer a adição. Agora, se eu quiser fazer primeiro a adição para depois fazer a multiplicação, então eu tenho que colocar o 5 mais 3 entre parênteses, certo? Então eu coloquei aqui entre os parênteses, executei e o resultado deu 16, certo? Ele somou aqui 5 mais 3, 8, vezes 2, 16. Ok? Da mesma forma, se eu tivesse aqui, por exemplo, dividido por 7, perceba aqui que ele vai dar 10,85. Por quê? Porque primeiro aqui ele fez a divisão, 3 dividido por 7, somou com 5 e depois fez a multiplicação, certo? Aí no caso, se eu quiser fazer a operação inversa, eu teria que colocar aqui 5 mais 3, eu quero que ele some isso daqui primeiro, vai dar aqui 8, 8 dividido por 7, certo? Para depois multiplicar. Isso daqui vai dar 2,28, isso mesmo. 2,28. Então aqui, o que é que ele fez aqui? Ele fez primeiro a operação de soma, depois dividiu, né? Ele fez aqui o que está dentro dos parênteses, então primeiro ele fez esses parênteses aqui, somou, depois dividiu, para depois multiplicar. Então, isso daqui é a ordem de precedência que essa expressão deve ocorrer, né? Então aqui eu indiquei como deve ser feita a operação, certo? Então aqui eu utilizei os operadores aritméticos, os parênteses que indicam a ordem de precedência, certo? E só para finalizar aqui, para relembrar, eu coloquei aqui embaixo o exemplo utilizando todos os operadores que eu falei no vídeo, certo? Mais para somar, menos para subtrair, asterisco para multiplicar, a barra para dividir, o sinal de porcentagem para obter o resto da divisão, certo? E os duplos asterísticos para fazer a exponenciação, que também pode ser utilizado para obter a raiz de um número, certo? Seja a raiz de qual for, quadrada, cúbica, quarta, quíntupla e por aí vai. Certo, pessoal? Então aqui eu vou mostrar aqui o resultado de todas as operações. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.